Metrópole Entrevista. A gente conversa agora com a presidente da Asa Branca, a Associação dos Forrozeiros da Bahia, Marisete Nascimento. Olá, Marisete, boa tarde. Boa tarde. Então, falamos até agora há pouco sobre isso, tivemos a confirmação das comemorações de São João, depois de 2 anos neste ano. Como é que vocês receberam essa notícia? Recebemos assim, com alegria, porque é muito tempo os forrozeiros sem trabalhar, sem fazer show, sem tocar, que a alegria do artista é mostrar seu trabalho, e nós ficamos esse tempo todo parados, e agora a possibilidade de voltar, que é o sustento do sanfoneiro, do tocador de zabumba, de triângulo, é a tocada. E agora está havendo as possibilidades de acontecer com mais frequência. Já está acontecendo alguns trabalhos, um aqui, outro ali, pequeno, mas já está acontecendo. E agora mesmo eu estou aqui em Irecê, numa reunião com uma associação de forrozeiros aqui, é por isso que o sinal talvez não esteja muito bom, porque a gente está querendo implementar exatamente a volta, assim, com um trabalho para a maioria, se não para todos, mas pelo menos para a maioria, né? Que é esse o nosso papel, implementar e focar para que eles consigam trabalhar com dignidade. Sim, e durante todo esse tempo afastado, esse tempo sem eventos, o que você recebeu de relato? O que a associação recebeu, assim, de pedido de ajuda, talvez, mas de relatos de uma forma geral, né? Como é que essa falta da festa impactou os forrozeiros? Impactou com a grande necessidade. Teve gente que passou muita necessidade, teve gente que vendeu instrumento para poder comprar comida, mas, graças a Deus, a esperança está voltando. Tivemos algumas ajudas, né, de alguns artistas já está bem estabelecidos, como Adelmário Coelho, da Feliz, que nos ajudou muito com cestas básicas, e a gente distribuiu com os mais necessitados, né? Os que não vivem somente da tocada. A gente deu algumas ajudas no início da pandemia, depois não foi mais possível. Mas está voltando aos pouquinhos, e a gente está com esperança de um São João menos pior, né? Porque quase 3 anos, é o 3º ano. Esse ano vai rolar, com fé em Deus. Pois é. E fala um pouco, Marisete, por favor, sobre o trabalho que vocês realizam já nesses 14 anos em apoio ao forró. Como é que funcionam as atividades da associação? Atualmente, nós estamos implementando uma sede no Centro Histórico, porque a associação ela existe desde 2007, mas não tínhamos assim um espaço para chamar de nosso, para a gente receber o associado, implementar alguma demanda para os grupos, né? E agora a gente já tem. Nós estamos estabelecidos na Rua do Paço, número 29, né, no Santo Antônio, e com isso, no sábado agora, no dia 9, já tivemos um forrozinho lá para abrir as portas para os associados e visitantes, turistas, foi muito bom, com a apresentação de um trio nosso grupo de associados, né? E foi muito legal. E provavelmente a gente vai ficar fazendo isso todo sábado a partir das 18 horas. Estamos discutindo essa possibilidade para poder fazer um calendário onde todos eles possam se apresentar cada uma semana. E está sendo a expectativa está sendo boa. E como Agora a gente tem um endereço de referência, né, que a gente não tinha. Graças a Deus. Pois é, que maravilha. E como é que a Associação Asa Branca se mantém atualmente, Marisete? Vocês contam com algum tipo de apoio, assim, fixo? Quem quiser ajudar a associação também pode? Pode. A associação tem conta bancária, tem Pix, e tem os associados contribuem com um valor bem pequenininho, que mal dava para pagar a despesa bancária, mas já é um avanço. E agora, com a casa aberta, a gente espera conseguir que todos eles contribuam. Independente disso, aí vai abrir para atividades, Tivemos a visita no sábado da secretária de Cultura do Estado da Bahia, a Arani Santana, e vamos tentar, com o governo do Estado,
um projeto de uma escola de músicos de forró lá na nossa sede, que agora a gente já tem sede, né? E para que a gente fomente ainda mais o nosso forró pé de serra, nosso forró de raiz, porque com o registro do forró como patrimônio cultural e material do Brasil, e na iminência de se tornar patrimônio mundial, né? Já estamos com o processo na Unesco, estamos aqui em Irecê, inclusive, tratando disso, aqui é um polo de forrozeiros, aqui em Irecê, e já fazendo o abaixo-assinado dos forrozeiros para encaminhar. O pedido já foi feito, já está em andamento, estamos nos documentando para tornar o forró com patrimônio cultural e mundial, através da Unesco. Então, estamos nessa luta, porque com esse reconhecimento pelo IFAM, que já foi feito no dia 9 de dezembro, né, do ano passado, onde recebemos o registro no dia 13 de dezembro, aniversário do Luiz Gonzaga, foi uma festa muito bonita em João Pessoa, onde surgiu o requerimento com esse pedido, e foi uma festa muito boa, foi lindo. E com isso, agora vamos transformar em patrimônio mundial, se Deus quiser. E aí, com isso, a gente espera manter com salvaguarda esse registro e cobrar políticas públicas para essa categoria, que tanto nos alegra, né? Certeza. Agora, Marisete, a gente está conversando com Marisete Nascimento, presidente da Asa Branca, Associação de Forrozeiros da Bahia. Já era uma reivindicação, um debate, mesmo antes da Covid-19, o fato de que as festas juninas em Salvador, na Bahia, de uma forma geral, têm criado uma tendência de trazer outros ritmos que não o forró raiz, substituindo pelo sertanejo. Então, já há uma dificuldade dos forrozeiros nesse sentido. Vocês conversam a respeito disso, de formas de preservar a tradição do forró de raiz nas festas juninas? Daniele, essa é a nossa luta, que seja garantido a manutenção da nossa tradição do São João com forró de verdade, não é? Um forró tradicional, que a nossa luta é essa preservação. E estamos com um projeto de levar esse ensinamento do forró de raiz para as escolas públicas, para que nossa criançada tenha a informação de como tudo começou e possa avaliar a nossa história de verdade com o forró tradicional. As outras variações, não tenho nada contra, são variações, são coisas bonitas, mas não representam a nossa história. O sertanejo é divertido, é lindo o ano inteiro, a gente quer também o nosso forró funcionando o ano inteiro, tocando o ano inteiro, a gente ouvindo e produzindo festas de forró o ano inteiro, não só no São João. É um foco nosso. Sim, aqui em Salvador... E nada contra as outras Sim. variantes, né? Só que a gente defende o tradicional. Sim, sim. Aqui em Salvador tem um circuito assim de locais, se a gente quiser ouvir um forró raiz, tem... A gente acha? Acha. A nossa associação, ela nasceu em Simões Filho, agora está em Salvador. Mas em Simões Filho mesmo está tendo um espaço lá que o pessoal está indo dançar todos os domingos. O meu aniversário, que foi no dia 27, foi uma festa linda, com mais de 15 trios de forró, tocando para todo mundo dançar. Foi lá em Simões Filho. Vamos manter lá na sede da Asa Branca, o forró também. Vamos tentar fazer todos os sábados a partir das 18 horas. Eu estou sabendo que o Sertão Bom vai voltar, eu marquei uma ida lá para conferir isso, para ver se a gente faz essa parceria. E eu estive conversando também com a Thelma Cheis, né, diretora da CCPI, ela é coordenadora das praças do Pelourinho, para que a gente fomente e defenda o nosso forró pé de serra. Vem aí o Santo Antônio, a CCPI já tem uma tradição de fazer todos os anos, além contando com a parte religiosa na Igreja do Rosário dos Presos, que é de frente à sede. E
É isso aí, a gente está nessa luta para manter a nossa tradição. Maravilha. Muito obrigada, Marisete Nascimento, por essa conversa. Boa sorte nesse retorno. Estamos sempre à disposição, viu? Estamos sempre à disposição e muito obrigada. Hum. Ah, sim, posso dar uma notícia? Claro, com Nós certeza. estamos com, nós estamos com um projeto de fazer um festival de forró, de raiz, em maio. A previsão é 13, 14 e 15 de maio, na Praça Quincas Berro d'Água. Estamos à iminência da aprovação da aprovação financeira através da Bahia Tursa e Bahia Gás. E a gente acha que vai conseguir, que o projeto é bom, é cultura, e o povo está carente do nosso forró de verdade. Esse dia deve ser 13, 14 e 15 de maio. E a gente vai dar essa notícia depois, quando sair a aprovação financeira, para a gente divulgar e fazer um fim de semana bem recheado de forró de verdade. Maravilha. Então, mantém a gente atualizada, que a gente vai publicar, com certeza. Um grande Eu lhe abraço. agradeço. Novamente, sucesso, boa sorte. Obrigada. Aí.
Metrópole Entrevista. Pois é, a gente conversa agora com o fotógrafo Eduardo Mafra, que está lançando um livro documental, Evangélicos, uma conversa que não pode ser adiada. Olá, muito boa noite, Eduardo. Tudo bem? Boa noite, Daniele. Tudo bem? Prazer estar aqui. Massa. Vamos começar então falando da ideia desse livro. Como é que você é católico, né? E por que você decidiu fazer essa retratação de de uma outra religião, no caso? Vou até reforçar um ponto, né? Eu sou católico como uma boa parte dos católicos são no Brasil, né? Tipo, minha avó me levava à missa, me fez fazer a primeira comunhão e tal. Mas não sou, assim, exatamente um super frequentador, né? Mas eu sempre me interessei muito pela temática religiosa. Enfim, é uma coisa que sempre esteve presente na minha vida. Eu sempre gostei de pesquisar sobre diversas religiões. E a ideia do livro, na verdade, surgiu, assim, por conta de notar que havia uma certa ausência de trabalhos documentais nessa área, né? Por exemplo, eu tinha realizado antes um trabalho sobre o Corpus Christi da cidade de Rio de Contas, aqui no interior da Bahia, que é uma celebração católica, tipicamente católica. E não preciso nem mencionar o quão clássico, né, a representação das religiões de matriz africana em trabalhos documentais, né, como o do Pierre Verger, que é um clássico, Mário Cravo Neto, enfim. São religiões muito abordadas. E aí eu notei, e também vendo matérias sobre os evangélicos, que existia uma certa ausência de trabalhos na área. E por conta, sobretudo, eu acho que o Estopim foi uma matéria relacionada a uma pesquisa Datafolha, que falou que os evangélicos já representam 31% da população. O último dado de censo que a gente tem é de 2010, que dava 22%, né? A gente não tem dado de censo de 2020 porque não rolou, enfim, pandemia, mil coisas, né? E as projeções já dão conta que os evangélicos já serão 38% em 2030. Inclusive já com possibilidade de se tornar a religião, a maior religião do país. Então, quando a gente trata de 1/3 da população, a gente precisa conversar sobre isso, né? Precisa se debater, precisa se conhecer mais. E, enfim, são vários desdobramentos que aconteceram durante a pesquisa. E o que é que você observou, assim? O que é que o seu olhar através das lentes trouxe para você? Porque tem um olhar, assim, mitificado para as pessoas que não fazem parte da religião. É muito diferente as formas, as atividades das igrejas protestantes, como a gente chama, né? Que abarca várias outras, Igreja Mundial, etc. O que é que você olhou, assim, de novo? Acho que a primeira coisa, assim, que eu notei é a diversidade. E tanto que no livro, inicialmente o livro seria mais fotográfico. Mas quando eu fui me aproximando realmente do tema, pesquisando, procurando personagens que eu pudesse fotografar, eu notei que sem um texto de apoio não funcionaria. E nisso eu acabei fazendo uma divisão em 4 grupos principais. São os protestantes tradicionais, né? São, por exemplo, os batistas tradicionais, luteranos, anglicanos, adventistas. Nós temos também os pentecostais, que já são igrejas assim elas surgiram nos Estados Unidos, né? E elas têm uma matriz, assim, até de um certo sincretismo, que foi uma coisa que me surpreendeu. Dentro dos Estados Unidos, ela surgiu dentro da população negra dos Estados Unidos. Então, ela mistura elementos da religião negra e explica até um pouco por que as pentecostais têm aquele aspecto mesmo de serem cultos mais emocionais, serem cultos muito animados, né? O que acabou influenciando até outras igrejas, inclusive até católica, que existe um movimento chamado Movimento de Renovação Apostólica, né? Que foi justamente o que proporcionou esses padres cantores, a missa mais animada. Tanto que eu até cito no livro que quando minha avó me levava, quando eu era criança, a missa era uma experiência puxada, né? 1h30, era aquele rito mesmo, repetitivo. Mudou e aí... realmente, né? Tem mudado, tem uma coisa mais alegre, de fato. Até a própria Igreja do Bonfim, que é uma clássica, tem já isso. Sim, com certeza. E isso foi por conta da influência das pentecostais, porque elas alcançaram assim, uma popularidade e um alcance assim, massivo mesmo de fiéis, relacionando com o contexto de urbanização brasileira, porque o Brasil deixou de ser agrário para ser muito, muito urbano, assim, numa velocidade muito grande. Então, o crescimento das grandes cidades foi desordenado. E por conta disso, muitas vezes, a única estrutura que existia em certos bairros eram igrejas evangélicas, que também é uma coisa que eu percebi durante a pesquisa,
muitas vezes elas trabalham como uma espécie de bem-estar social paralelo. É um local onde pode se exercer várias atividades, como canto, música, rede de apoio mesmo, porque é uma coisa que é muito forte, né? Que é esse sentimento gregário entre membros da mesma igreja. Então eles se apoiam quando alguém está passando por alguma dificuldade financeira, a igreja junta e vai lá e dá esse apoio. E prosseguindo, né? Só para falar sobre os 4 tipos principais, isso também influenciou as tradicionais, que aí surge um novo movimento que são as renovadas / avivadas. Por exemplo, a Batista, que foi uma das igrejas que eu fotografei, né? Que foi uma Batista renovada, né? E eles incorporaram isso, né? Então eles ficam ali entre o meio termo, entre aquele culto mais contido das protestantes tradicionais e o culto mais animado, relacionado com jovens, com música. A música é uma coisa muito importante, tanto que eu fotografei um ensaio de uma banda também. Isso no caso de um neopentecostal, que é o nosso 4º grupo. E como o nome sugere, né? É o pentecostalismo com elementos novos. Sim, sim. Quem tá aí no youtube.com/portalmetro1 pode ver algumas fotos. Essa me chamou a atenção, né? Você pode voltar, Jeff? Para anterior. Tatuagem, um crucifixo, são elementos que às vezes a gente dissocia, né? Desassocia das igrejas protestantes. Você observou coisas assim como essa? Eu queria que você falasse, na verdade, sobre as características sociais que você observou nessas igrejas. Nós somos o local com mais pessoas negras fora da África, e aqui em Salvador, né? Então, quais são as características sociais dessas igrejas? Além disso, as igrejas têm muitas líderes mulheres, né? Coisa que na Igreja Católica a gente tem as freiras, mas o alto clero é composto por classe masculina. Essas características sociais que você observou. Então, existe uma diversidade, assim como as igrejas em si são diversas, né? Então depende muito de como aquela igreja está inserida, em qual contexto social. Existem igrejas para classes mais altas, existem igrejas que o público que frequenta realmente é um público com menos poder aquisitivo. Então a gente percebe realmente uma grande diversidade, né? E pelo que eu notei, realmente reflete o que é em Salvador, né? Tanto que dos personagens, né, que eu fotografei foram 3, 2 podem se classificar como pessoas negras e 1 como branco, né? Então a gente nota realmente essa diversidade. Inclusive, uma das personagens é uma liderança feminina dentro da igreja batista, de uma igreja batista. Uhum. E quais foram as igrejas que você frequentou? Você teve outras que você foi antes para fazer talvez um mapeamento, uma pesquisa de campo? Quais foram? Então, eu, na verdade, foi um processo bem complexo, né? Porque a reação foi bem natural, né? O que acontece quando chega uma pessoa do nada na porta da igreja, tipo, olá, quero tirar fotos suas e quero conversar com vocês. A reação foi fria, né? Então, com algumas pessoas até cheguei a conversar em off, mas acabou não indo para frente. Perdão, pode repetir a pergunta? Eu tava falando quais foram as igrejas que você frequentou, e aí, paralelo a isso, perguntei se você teve que fazer uma pesquisa de campo antes para decidir onde é que ia. Sim. Pronto. As igrejas que eu frequentei foram a Igreja Batista Missionária, localizada no Imbuí, e a Igreja Família da Graça, que é ali perto do antigo Aeroclube, onde é o Parque dos Ventos atualmente, que é uma igreja neopentecostal. E foi realmente necessário ter uma pesquisa prévia, justamente para que eu procurasse personagens que abarcassem essa diversidade, né? Porque, pelo que deu para perceber aí, são 2 linhas principais, né? Tradicionais e pentecostais. E aí tem movimentos que atualizaram ela, que é pentecostal e neopentecostal, e as tradicionais avivadas / renovadas, né? Então eu busquei contemplar essa diversidade dentro dos personagens, né? Tanto que eu até faço uma recomendação de livro para quem quiser se aprofundar um pouco mais, que tem um viés mais sociológico. É o livro do Juliano Spier, chamado O Povo de Deus, que ele realmente faz um trabalho assim de abordar muitos temas, né? E realmente fazer uma abordagem sociológica, né? Porque o propósito assim maior do meu livro é mais uma apresentação dessas coisas, né? Dessas diferenças entre igrejas. Expor também minha opinião, porque é uma coisa que eu não me eximo de tratar, né? Porque, enfim, né? Quando a gente
quando a gente trata de um tema desse, a gente acaba ficando meio que numa encruzilhada, né? Que você pode ser chamado de passador de pano, pode ser chamado de uma pessoa que está querendo só falar mal, só demonizar um grupo, ou o pior de tudo, né? Você ainda querer se pintar como uma figura onisciente que está dando a sua visão verdadeira. Não é nada disso, né? Tentei me posicionar num quarto lugar aí. Massa, mas você tinha esse medo que não fosse tão bem recebido, como você falou, não é um grupo só, são grupos com visões diferentes, uns mais rígidos, outros mais liberais, digamos assim. Você ficou com esse temor, teve que escolher palavras e já teve algum feedback? Então, a ideia surgiu em junho do ano passado, né? Até no feriado de São João, assim, aleatoriamente, né? Tava lá de bobeira e eu tava, poxa, eu quero fazer um projeto, mas eu quero fazer um projeto que aborde um tema que não seja tão batido. Aí acabou surgindo isso aí. Realmente eu tive, assim, já nas conversas iniciais eu fui, assim, bastante rechaçado da ideia, né? Com pessoas, assim, próximas, né? Tipo, mas por que você vai fotografar eles? As igrejas não são bonitas. Meio que ainda uma ideia de que a arte tem que se associar necessariamente ao belo, né? Embora esse seja um trabalho documental, que é uma coisa que transita entre arte e jornalístico, enfim. Mas o propósito não era esse, né? E também pessoas com receio que eu tivesse realmente uma reação negativa das pessoas, né? Uma vez lançado o livro, né, é inevitável, né? Caiu, tá na internet, sempre você vai ter algum tipo de comentário apressado de pessoa que às vezes só leu a legenda, mas enfim, faz parte do jogo. E como um amigo me alertou, né? Se você não for mal interpretado é porque você não foi lido, então faz parte do jogo. De fato, de fato. E já houve um lançamento oficial, como certo. É que foi? O lançamento foi no dia 6, quarta passada, no Velho Espanha, né? Inclusive até meio irônico, né? Eu lancei um livro sobre evangélicos num bar, né? Velho Espanha. Mas é massa, um bom local. E, enfim, né? Eu fiz o lançamento lá, abri para perguntas, apresentei como é que era a estrutura do livro. O livro já está disponível na Amazon, né? Enfim, não vou fazer publicidade, né? Oxe, faça. Fique à vontade. Quem quiser comprar precisa saber. Fique à vontade. Não, eu queria fazer meio que uma publicidade da Amazon, né? Tipo, quem tem aquele negocinho daquele leitor lá, acessa de graça. Mas no meu site está disponível gratuitamente para download direto. Que massa. Massa, massa. Mas aí você abriu para perguntas, falou um pouco sobre... E já está disponível a partir de agora, já está lá. Já está lá. Que massa, massa. E vamos falar um pouco, então, antes desse projeto. Você é fotógrafo. Quem é você como fotógrafo? Quais os projetos que você já encabeçou? Então, como é? Quando eu era criança, não, mentira, não vou fazer isso, não. Fique à vontade. Certo. Eu comecei mesmo na fotografia a partir da disciplina do segundo semestre da faculdade, né? Que fiz o curso de comunicação. E aí eu tive a disciplina de oficina de audiovisual, que uma parte dessa oficina era a realização de um ensaio fotográfico. Então, quando eu fiz aquela disciplina, eu pirei totalmente. E aí, todo o dinheiro que eu tinha guardado, eu comprei uma câmera. E aí eu comecei a fotografar, comecei a pesquisar loucamente e a fotografar. E, enfim, eu trabalho com publicidade, documental também, eventos. Mas, assim, em termos de projetos, né, que foi a sua pergunta, teve esse do Corpus Christi de Rio de Contas, né? Que foi, na verdade, um recorte de um trabalho maior, que estou fazendo um trabalho de documentação da cidade de Rio de Contas, mas que eu tive que paralisar por conta da pandemia, né? Aliás, foi por isso até que eu fiquei inquieto e quis procurar um outro projeto, né? É que teve isso, né? A pandemia, para alguns, é muito louco, porque cada um reage de uma forma, claro. Então, para alguns, houve total... mitigou os pensamentos criativos, e para outros, esse momento de lockdown fez coçar a cabecinha e produzir. A gente até entrevistou alguns artistas aqui que falam disso, que foi um momento realmente que conseguiu produzir, porque não tinha que fazer trabalho de casa, etc. Para você foi isso? Para mim foi isso. Inclusive, eu digo que... claro, não vou cair em conversa tipo lado bom da pandemia. Não existe lado bom da pandemia. Mas uma espécie de efeito colateral disso é que, por conta da paralisação dos meus trabalhos mesmo, né? Porque meu trabalho é totalmente presencial. Então, quando começou a pandemia mesmo, eu fiquei 4 meses sem fazer um trabalho sequer. Então, realmente, eu pus a cabeça para pensar e foi até meio que terapêutico, né? Eu quis pensar em projetos para não ficar
remoendo, porque aquele começo realmente foi muito assustador. Enfim, eu fiquei realmente com muito medo daquela situação toda, Sim. uma situação inédita, né? Enfim, À mercê da realidade, né? né? Com certeza. Pois é. E fala um pouquinho do seu projeto de Rio de Contas, então, por que você resolveu fazer ele? E, assim, o que é que ele abarca? Ele é também, assim, sobre um olhar religioso ou tem um outro tipo de enquadramento? Ele tem um outro enquadramento. Eu fiz só esse recorte porque, mais uma coisa que aconteceu durante a pandemia, né? Aí eu comecei a pesquisar convocatórias e tal. E aí eu vi uma convocatória, né? De uma revista, né? Uma revista finlandesa, né? Chamada Docu Magazine, especializada em fotografia documental. Aí eu pensei, vou mandar isso aqui. Aí eu mandei um recorte, né? Poxa, tem esse trabalho aqui que tá na metade do caminho, né? Só que eu fotografei a missa de Rio de Contas, do Corpus Christi de Rio de Contas. E aí eu mandei e acabou selecionado, publicou, e foi assim que aconteceu. Mas esse projeto de Rio de Contas, ele é focado numa documentação em 3 eixos da cidade, né? Porque é uma cidade lá do sudoeste baiano, faz parte ainda da Chapada Diamantina, e ela tem o aspecto do povo em si, né? Que é sempre uma coisa muito marcante, né? A figura do sertanejo, enfim. Eu tenho ligação também familiar lá, minha família paterna é de lá. Um outro aspecto é o aspecto da arquitetura, que a cidade em si é praticamente toda tombada, é uma cidade muito bonita, enfim. Ela parece que parou no tempo mesmo, uma cidade que parece que é do século XVIII, é incrível. E a parte natural, né? Porque ela fica no alto de uma serra, então eu peguei nesses 3 eixos, né? Tanto que eu divido, já tem um título, né? Não lançou, mas tem um título. E de contas, o povo, a cidade e o relevo. Basicamente é isso. E tem, assim, previsão de lançamento, algo? Falta ainda mais uma viagem que eu tô planejando fazer durante o São João para finalizar. Ah, que massa. Vamos repetir, então, onde a galera consegue acessar. A gente está conversando com o Eduardo Mafra, fotógrafo, lançando o livro documental Evangélicos, uma conversa que não pode ser adiada. Antes de falar, agora me veio à cabeça por que esse título, essa escolha. Pronto, aí que entra a parte opinativa, né? Que eu te falei, né? Sim. Que eu, enfim, né, não me excluí de opinar, né? Então, por se tratar de uma população que já representa praticamente 1/3, né, dos brasileiros, e por ter assumido um papel central nas últimas eleições, a gente percebe, eu notei também, né, muitas movimentações das pré-candidaturas relacionadas a esse público evangélico, né? A gente pode ver, por exemplo, o pré-candidato Lula quer lançar um podcast voltado para o público evangélico. Sim. O pré-candidato Ciro Gomes fez um vídeo segurando, em um lado, uma Constituição, um exemplar da Constituição, e a Bíblia dizendo que aqueles livros não se excluem. Enfim, é realmente um público que está se buscando, é um eleitorado que está se buscando. E eu noto, assim, do ponto de vista, assim, do campo mesmo mais esquerda, social-democracia, enfim, justiça social, enfim, temas correlacionados, um certo afastamento desse grupo evangélico, né? Enquanto a gente percebe que, por exemplo, o grupo do atual presidente se aproximou bastante desse público. Mas a premissa é que esse público não necessariamente vota em esquerda ou direita, necessariamente, né? Sem negar que existe, sim, uma tendência a um conservadorismo do ponto de vista moral, mas não necessariamente do ponto de vista político. Então, eu creio que a conversa é necessária e urgente, porque, como eu trouxe anteriormente, já está em vias de se tornar a religião majoritária do país. Sim. E partindo realmente do pressuposto democrático, né? A gente tem que dialogar, a gente não pode simplesmente abrir mão de conversar com 1/3 da população. Eu acho que isso é uma coisa inimaginável, né? Uma coisa que simplesmente não tem como funcionar. E por conta disso, né? A gente também não pode esquecer que dentro do jogo democrático, a gente conversar não quer dizer que a gente vai concordar, quer dizer que nós vamos nos tornar melhores amigos, né? Uhum. Mas que é um jogo de contrabalanceamento, né? Você cede de um lado, você conversa, enfim. Eu acho que, por isso, o Brasil não pode mais excluir, né, essa conversa. Inclusive, eu não vou cair também no papo de, tipo, cristofobia. Não, não é isso. Mas existe já um histórico no Brasil, né, que eu acabei percebendo. Curiosamente, eu estava lendo por conta própria. Estava lendo Casa Grande e Senzala, o clássico, né, de Gilberto Freire. E ele tratou um ponto muito interessante, né, sobre como Portugal conseguiu colonizar uma região tão grande como o Brasil, com uma população tão ínfima.
é porque eles eram bem livres assim para aceitar pessoas de outros países, com uma única condição: você só podia entrar no Brasil se fosse cristão. E no ponto de vista português, do Império Português, era ser católico. Ou seja, franceses não, porque eram protestantes, ingleses não. Então, já dá para notar aí, eu percebi esse indício de que existe um afastamento e um certo distanciamento do Brasil em relação ao público evangélico, né? Lembrando que o catolicismo foi a religião oficial do país até o final do Império, né? Mesmo que o Estado seja laico oficialmente, a gente sabe que, de fato, né, o Brasil ainda é um país cristão, né? Sim, inclusive o nosso calendário todo, né, é baseado no cristianismo e muito relacionado às festividades católicas. Semana Santa vem aí. Pois é, sexta-feira de folga. Então agora sim a gente vai reforçar como a galera consegue acessar o seu livro e ter acesso a ele. Prontinho. Pode ser encontrado na Amazon, né? E pode ser encontrado no meu site, né? Posso falar meu site? Pode? Prontinho. Meu site, né, é eduardomafra.com, né? Tá na seção lá do blog, é o post mais recente. E também, enfim, acessando meu Instagram, no link lá na bio, tá disponível também para baixar o livro gratuitamente, completíssimo. Maravilha, então muito obrigada por essa conversa, Eduardo. Boa sorte, sucesso nos seus próximos projetos e seja bem-vindo sempre aqui na Metrópole. Muitíssimo obrigado, foi um prazer estar aqui.